Boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez, o Senhor tem nos dado graça para podermos estar aqui. Hoje, dia 9 de fevereiro, nós estamos começando mais uma série de estudos bíblicos. E o tema que será abordado a partir de hoje é como podemos ser instrumentos nas mãos do Redentor. Para começarmos a tatear as possíveis respostas que essa pergunta, o tema, levanta, iniciaremos nossos estudos a partir do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. A autoria deste livro é de Paul David Tripp, está aqui nas minhas mãos para quem pode ver. E para iniciar o estudo de hoje, nós vamos abordar dois temas tratados por Tripp. O primeiro é pecado da insensatez e o segundo, ladrões de glória. Antes de continuar, eu quero também deixar registrado a minha gratidão aos irmãos que deram continuidade ao trabalho dos estudos de quarta-feira, que estudaram e puderam apresentar os estudos. Também quero deitar os meus agradecimentos a todos aqueles que continuaram vindo os estudos para aprender a palavra de Deus, disponível na nossa igreja e também no nosso canal do YouTube. Pois bem, como eu disse, vamos começar sobre o pecado da insensatez. Comecemos observando o entendimento geral do que significa insensatez. Para isso, notemos o que diz o famoso dicionário Aurélio. Nós temos aí um texto do Aurélio, nós vamos ler o que diz, o que fala acerca da insensatez. Diz aí, de insensato: 1. Falto de senso ou razão. Ou 2. Que não revela bom senso. Então, o insensato, ele não tem senso ou razão, não tem bom senso, não é uma pessoa racional, não usa da sua razão. E o que significa senso? O Aurélio, mais uma vez, nos ajuda, definindo que senso é a faculdade de apreciar, de julgar o entendimento. Logo, portanto, insensatez significa uma falha de raciocínio e também uma falta de entendimento. Então, guardemos isso. Insensato é alguém que não tem bom entendimento. Agora, biblicamente falando, lembre, nós fizemos aqui, até então, algumas definições do Aurélio. Vamos ver o que a Bíblia diz. Biblicamente falando, a insensatez é descrença em Deus. Há o texto aqui de Salmo 14, verso 1, que trata disso. Diz o insensato em seu coração: não há Deus. Quanto a isso, Tripp desenvolve o seguinte raciocínio. Vamos ver como é que o autor David Tripp ele toca nesse assunto aqui. O pecado também produz insensatez em nós. A insensatez acredita que não há perspectiva, discernimento, teoria ou verdade mais confiável que a nossa própria. Ela acredita na mentira de que sabemos mais. Ela faz com que distorçamos a realidade e vivamos em mundos que nós mesmos criamos. É como se estivéssemos olhando a vida através de um espelho distorcido de um parque de diversões, convencidos de que estamos vendo claramente. Então veja, meus irmãos e irmãs, notemos que o termo insensatez, biblicamente falando, é um termo diferente da insensatez que o mundo tem por insensatez. A insensatez para o mundo é uma falha de entendimento, só isso. Para a Bíblia não, a insensatez é a descrença. Viu que mudou bastante? Por isso, chama a atenção Tripp aqui de que a insensatez humana ela faz com que a pessoa deposite a fé não em Deus, mas nela mesma.
Então ela acaba sendo a sua própria deidade, o seu próprio Deus. Ela endeusa a si mesma. Isto ocorre de uma forma muito natural, porque esta é a ação do pecado em nós. Nós não pensamos assim: oba, vou pensar como Deus ou como uma deusa. Ninguém em sã consciência vai produzir esse pensamento. Entretanto, nós somos inclinados a esse tipo de atitude mesmo sem raciocinar isso. Veja, por exemplo, alguns personagens bíblicos que apresentam esse tipo de comportamento. Adão, quando confrontado por Deus acerca de seu erro, demonstra não ter a clareza de que efetuou uma grande traição, conforme Oséias atesta. E aí tem um texto aqui, em Oséias 6,7, da tradução da Bíblia de Jerusalém, que registra como Deus viu a atitude de Oséias. Mas eles, em Adão, transgrediram a aliança, lá eles me traíram. Deus, por intermédio do profeta Oséias, compara os israelitas a Adão e chama o que os israelitas estavam fazendo de traição, assim como Adão traiu a ele. Ou seja, Deus viu Adão como um traidor. Deus deu a ele o Éden para gerenciar, Deus deu a ele uma esposa para ajudar, e como Adão retribui a Deus? Com uma traição, por assim dizer, com aquela imagem de uma facada nas costas, ou seja, Adão não agiu de conformidade com a bondade de Deus. Note que as primeiras palavras de Adão, quando Deus o confronta, Deus pergunta onde está Adão e pergunta se ele comeu da árvore. Qual que é a resposta de Adão? É uma resposta ardida, uma resposta truncada. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O pecado é assim, ele nos faz ingratos para com Deus. Adão não vê culpa em si mesmo, ele vê culpa em Deus e não nele. Outro personagem que age assim é Caim, o mesmo comportamento. Também quando confrontado por Deus, Deus pergunta: onde está Abel, seu irmão? Caim responde também de uma maneira muito amarga, não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Vejam, portanto, meus irmãos e irmãs, que o pecado, ele em nós faz-nos ensimesmadas, ou seja, pessoas que veem em si mesmo a autoridade para confrontar a Deus. Isto foi a atitude de Adão, esta foi a atitude de Caim, nesses dois textos aqui. E o motivo disso é que a descrença pode vir sobre nós e distorcer nossa visão, que deve ser ditada pela revelação bíblica. Ou seja, a nossa visão, a maneira de nos comportarmos, ela não deve ser ditada pelo entendimento humano. Quem age assim são os insensatos, por serem descrentes, conforme Salmo 14, verso 1. Nós nós somos sensatos, nós somos cristãos. A nossa fé dirige o nosso olhar e a maneira de vermos a vida. Mas a insensatez progredindo em nossos corações não apenas distorce a nossa visão, como também nos impede de ser ajudados. E aqui é um recorte da fala de Paul Tripp, aquele falando acerca do filho dele, meu filhinho tinha sido alertado do perigo. Paul Tripp havia dito ao seu filho para não colocar a mão na tomada, mas em sua insensatez ele achava que estava certo. A insensatez controla o homem que não está aberto a qualquer conselho, e a pessoa que não percebe que precisa estudar a palavra de Deus. Esta insensatez distorce nosso sentido de identidade, destrói relacionamentos, retarda o crescimento e sabota a mudança. Ou seja, o insensato recusa-se a ser corrigido, como uma criança que você avisa: não coloca o dedo na tomada porque você vai levar choque, e a criança vai lá e coloca assim mesmo. Quem tem filho pequeno, no caso tem, os irmãos também tiveram ou tem, sabe que é assim mesmo. A criança quer tentar por si só descobrir, e provar que o pai ou a mãe está errado, leva ao choque, porque não nos ouviu. Ela age não de acordo com a revelação dos pais,
mas age de acordo com a sua insensatez de 2, 3 anos de idade. O pior tolo é aquele que se orgulha da própria tolice. Esse está condenado a uma jornada sem fim, como a lenda de Sísifo, que deve levar a rocha até o cume do monte, apenas para vê-la voltar e ter de fazer tudo de novo. A insensatez não é apenas uma rocha, mas o próprio trajeto circular e cíclico que condena o portador. Todos conhecem a lenda de Sísifo. Sísifo é um mito grego, de um homem que foi condenado, e a sua condenação era pegar uma rocha muito pesada e levá-la, empurrar ela até o topo de um monte. Aí quando ele chegava lá no topo, a rocha voltava, e aí ele recomeçava de novo, empurrando a rocha de volta para o topo, eternamente. Então o inferno de Sísifo é um trabalho que não tem fim e que não tem o gozo do resultado. É assim o tolo, com a sua própria tolice. A sua tolice não é a rocha que ele carrega, mas é a trajetória. Ele fica carregando o mesmo peso da sua insensatez, não concordando com a revelação de Deus. Pois bem, como era de se esperar, como o texto caminha aí, Tripp aponta o que está por detrás da insensatez, e não é nada mais, nada menos do que a idolatria, tema que nós estudamos nas últimas quartas-feiras antes das minhas férias. E aí ele diz acerca da insensatez, mostrando como ela é idólatra. A insensatez nos convence que estamos bem e que nossas escolhas rebeldes e irracionais são certas e as melhores. A insensatez é a rejeição de nossa natureza básica como seres humanos. Não fomos criados para sermos a nossa própria fonte de sabedoria. Fomos criados para sermos receptores da revelação, dependente das verdades que Deus nos ensinaria, e para aplicar essas verdades às nossas vidas. Fomos criados para fundamentar nossas interpretações, escolhas e comportamentos na sabedoria dele. Viver fora desse plano nunca funcionará. Quando Davi diz no Salmo 14, verso 1, diz o insensato em seu coração, não há Deus, ele exibe o fundamento da insensatez. Nossa insensatez é a rejeição de Deus, um desejo inato de substituir a sabedoria de Deus pela nossa. Por detrás disso tudo, queremos ser nossos próprios deuses, revelando a nós mesmos toda a verdade que precisamos. Por isso, a teimosia nada é mais do que uma demonstração de insensatez e um tipo de idolatria. Eu vou fazer do meu jeito porque é o jeito certo. Quem é que nunca ouviu essa frase? Mas o jeito certo não é o nosso jeito. O jeito certo é o jeito que Deus ditou para que as coisas sejam feitas. Nós não fomos criados para sermos autônomos. O que é autônomos? A autonomia vem da ideia de nós termos a nossa própria nomia. O que é nomia? A nossa lei. Então as coisas não funcionam segundo a lei do Ricardo, assim como não funciona segundo a lei do Vanderlei. Que dera, pensaríamos, o mundo fosse engrenado pelas nossas leis, mas não haveria mundo suficiente para as pessoas na Terra, porque cada pessoa na Terra, e já chegamos à casa dos 7 bilhões, imagina que a vida deve ser do sujeito, seguindo o seu próprio entendimento, e a Bíblia diz, não podemos fazer isso, nós devemos convergir para a forma como Deus quer que a nossa vida seja, e a nossa vida tem que ser levada de acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, nós estaremos nos tornando os nossos próprios deuses e estaremos condenando a nós mesmos. Agora, Tripp, ele passa para um outro tema, que é um tema muito difícil não por ser complexo, por ser difícil o entendimento, mas é um tema que machuca bastante a gente, que é quando ele nos coloca como ladrões de glória. Vamos ver o que isso significa. A glória pertence ao Senhor.
Isso está bem declarado em Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não daria outrem. A tal ponto que a glória chega a ser uma metonímia sua. O que é metonímia? Metonímia é quando eu falo de uma parte de mim como se fosse o todo, uma parte de alguém como se fosse o todo. Por exemplo, quando Deus diz assim: a minha mão direita estará sobre vocês. Não é que Deus vai pegar a mão dele direita e colocar, ele todo estará sobre nós. É uma forma de dizer. Então eu usei uma parte, a mão de Deus está sobre você, para comunicar a ideia de que Deus está com você, não só um pedaço dele, uma fração. Então a metonímia é isso. Aqui no texto usa a glória como se fosse o todo ser de Deus, né? Veja aqui como está em 1 Samuel 15, 29, diz assim: também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. O Deus se intitula glória. Qual que é o nome de Deus aqui? Glória, glória de Israel. Ou seja, a glória pertence de direito tanto a Deus que ele quer se chamar de glória, por exemplo, e se chama aqui em 1º livro de Samuel. Portanto, a ideia de glória por detrás desses textos indica honra, dignidade e resplendor ou resplendor. Essas são características divinas. Deus é o legítimo portador de glória. A questão é que somos atraídos a tomar o que não é nosso, a glória, e isso acaba por fazermos de nós mesmos inimigos de Deus. Aqui que começa a ficar mais tenso o texto. E aqui eu tenho que ler um texto de Paul Tripp que está na folha que você tem em mãos. Fomos feitos para a glória dele e fomos chamados para revelar a sua glória em tudo o que fizermos. Este tema da glória é o último de nossos 3 abrangentes temas. O pecado nos faz ladrões de glória. Provavelmente não existe um dia em que não conspiremos para roubar a glória que de forma justa pertence ao Senhor. Quando competimos com o outro por glória, deixamos de experimentar a união que só pode ser encontrada quando nos unimos para viver para Ele. No fundo de um casamento desfeito, de uma família destruída, ou de uma amizade abandonada, você sempre encontrará glória roubada. Nós almejamos a glória que não nos pertence e pisamos um no outro para consegui-la. Em vez de glorificarmos a Deus, usando as coisas que Ele nos deu para amarmos as pessoas, usamos as pessoas para conseguirmos a glória que tanto amamos. O pecado nos faz que roubemos a história e reescrevamos, tendo nós mesmos como diretores e nossas vidas como centro do palco. Mas só existe um palco e ele pertence ao Senhor. Qualquer tentativa de nos colocarmos em seu lugar nos põe em guerra com Ele. É uma guerra vertical intensa, uma briga pela glória divina, uma conspiração para tomar a posição de Deus. É o drama que está por detrás de cada triste episódio terreno. O pecado faz de nós ladrões de glória. Não enfrentamos o sofrimento com uma atitude correta, porque o sofrimento interfere com a nossa glória. Não achamos os relacionamentos fáceis, porque as outras pessoas competem conosco pela glória. Não servimos bem, porque em nossa busca por glória queremos ser servidos. Mas a história das Escrituras é a história da glória do Senhor. Ela me chama para um plano que é maior que eu. Ela me oferece algo pelo qual vale realmente a pena viver. O Redentor veio para que os ladrões de glória vivessem alegremente para a glória de outra pessoa. Não existe satisfação e alegria pessoal mais profunda que vivemos comprometidos com a sua glória. É o que nós realmente precisamos. O que ele quer dizer aqui? Muita coisa, mas primeiro e mais importante é quando ele demonstra que por detrás do pecado existe um desejo de nós sermos glorificados. Por exemplo, por que nós nos insistimos tanto em retalhar alguém que nos fez algum tipo de mal?
Olha, fulana disse isso de mim. Isto não vai ficar assim. Ela vai ouvir umas poucas e boas. Veja, esse é o comportamento que Deus espera dos seus filhos e filhas? Não. Deus espera o quê? Perdão. A restauração pelo perdão. Não. Fulana falou, Deus aguarde, né? Deus tenha misericórdia dela. Esta é uma reação cristã pacífica. Nós somos pacificadores, nós somos mansos. Não é retalhar. Mas por que retalhamos? Porque a nossa glória foi ofendida. E como deuses, pequenos deuses dos nossos reinos, nós não podemos aceitar que a nossa legislação tenha sido atacada e pisada desta maneira. Requer vingança. Veja, essa não é a atitude de pessoas que servem a Deus. Mas o pecado, ele age assim. Ele vai fazer de nós ladrões de glória. Porque quando nós perdoamos, quando nós somos mansos e pacificadores, nós estamos mostrando que vivemos sob outra justiça, sob a justiça de Deus. E na justiça de Deus a misericórdia sempre triunfa. Então é assim que Deus quer que nós ajamos. Quando nós agimos de forma diferente, é porque estamos interessados em outro tipo de glória, a nossa. E aí nós entramos em guerra. E aí ele diz aqui que é uma guerra vertical. O que é uma guerra vertical? De cima para baixo. Todas as vezes em que eu digo, não, Senhor, eu não vou te obedecer, então você acabou de instaurar uma guerra com a outra pessoa, com Deus, porque Deus não vai convir com esse tipo de ação sua ou ação minha. Ele deseja que exista a pacificação, o perdão e a misericórdia. Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, todas as vezes em que eu quero roubar a glória de Deus, eu acabo, por consequência, me tornando seu inimigo. É isso que Paul Tripp destaca aqui, e por isso é um tema bastante difícil. Quem é que quer estar em guerra com Deus? Devemos lembrar que nós somos retratados antes da nossa conversão como inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 10 disse que grande é o amor de Deus, porque Ele, sendo poderoso, nos reconciliou. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos introduzidos na aliança com Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 5, verso 10. Ou seja, a condição do pecador é de inimigo de Deus, porque ele está neste ciclo. Ele é um ladrão de glória. Ele não vive para o Senhor, ele vive para si mesmo. Ele endeusa a si mesmo e está perdido nesse ciclo que Paul Tripp coloca aqui e chama a atenção. A ideia geral dessa citação de Tripp que eu fiz aqui em cima é que o pecado torna Deus nosso rival, alguém para competir. E embora isso não fique tão claro na mente dos pecadores, o comportamento rebelde dos pecadores e pecadoras evidencia essa tensão. Veja só alguns exemplos bíblicos aqui. Eva e Adão, por exemplo. Em determinado momento, veem Deus como aquele que detém o monopólio do conhecimento do bem e do mal. Todos nós sabemos o que é monopólio, né? Monopólio é quando você tem, só você é detentor daquele polo, né? Detentor daquela situação. No caso, apenas Deus era detentor do conhecimento do bem e do mal. E desejam por si só serem como Deus, isto é, possuidores de algo que até o momento da narrativa é um artigo exclusivo de Deus. Qual que era o artigo exclusivo de Deus? O conhecimento do bem e do mal. Era para ser apenas de Deus. Adão e Eva tornam-se então ladrões de glória. Eles roubam a Deus da glória de que Ele deveria ser dono daquela situação. Mas agora não, agora eu quero para mim. Então eu roubei a Deus do seu legítimo direito. Caim também é assim. Ao assassinar seu irmão Abel, rouba de Deus o direito de, por ele mesmo, fazê-lo conforme a providência ordinária. O que isso significa? Todos nós, mortais, iremos um dia para a sepultura, caso Jesus Cristo não volte e nos arrebate. Esta é o curso normal da vida. Nós vamos envelhecer e vamos voltar ao pó. Esta é a condição ordinária. Quando alguém mata o outro, você tirou de Deus o direito de fazer aquela pessoa ser sepultada segundo a ordem natural. É Deus que deve
dizer a sua vida acabou. Quando alguém chega e assassina, esta pessoa está se colocando no lugar de Deus sobre aquela pessoa. Foi o que Caim fez com Abel. O assassinato, portanto, é um assalto do direito legítimo de Deus de cuidar as nossas vidas como Ele bem quer. O rei Uzias também é um exemplo de um personagem que quer roubar a glória. O rei Uzias, se você não se lembra, ele é ferido de lepra ao tentar usufruir de uma prerrogativa que era dos sacerdotes, queimar incenso na casa de Deus. Isso está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, verso 16. Uma história muito triste, um episódio muito triste. Uzias foi um grande e bom rei, teve um bom desempenho como rei. Entretanto, ele em determinado momento quis, como os sacerdotes, queimar incenso no altar de Deus. E os sacerdotes fizeram uma barreira para impedir que ele fosse, e chegar nas vias de fato mesmo, de ficar brigando. Que cena terrível. E aí, de repente, eis que surge uma mancha preta na testa de Uzias, e aí ele percebe que está leproso, e aí ele foge. Um episódio muito triste. O caso aqui, que ele é punido por Deus por isso, uma vez que a Deus pertence a destinação dos nossos ofícios. Diz lá em Hebreus capítulo 5, verso 4: ninguém, pois, tome esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Uzias tentou roubar de Deus o direito de chamar para si os sacerdotes que queria para seu serviço. Uzias tornou-se um ladrão de glória. Então veja, todas as vezes em que nós tentamos sabotar Deus de algo que lhe é direito, nós acabamos roubando dele a sua glória. Um outro exemplo que ocorre também, e podemos ver nisso, é a questão do divórcio. A Bíblia diz que nós devemos casar, e o casamento é até que a morte o separe. Está lá em 1 Coríntios, em seu capítulo 7, que fala que a única coisa que pode permitir que outra pessoa execute um novo casamento é a morte do seu cônjuge. Está lá, 1 Coríntios capítulo 7. Mas todas as vezes em que no mundo, isso está ficando muito comum no mundo, infelizmente, a pessoa casou, não gostou, vou devolver para os pais de novo, vou divorciar. Isso é um pensamento mudando. A pessoa está tirando de Deus o legítimo direito de dar o fim no casamento. Seu casamento, não se preocupe, ele vai acabar quando você morrer, quando o seu cônjuge falecer, ou você, no caso, falecer. Pertence a Deus o direito de terminar o relacionamento. Não é meu direito, não é do meu cônjuge, é de Deus. Se eu me divorcio, eu estou tirando de Deus esse direito. Por exemplo, estou tirando, a não ser, preciso fazer uma ressalva, no caso de adultério, que está lá em capítulo 5 de Mateus, verso 33, que é a única cláusula que permite, o caso das relações sexuais ilícitas, segundo a confissão de fé de Westminster, a qual nós subscrevemos. Bom, Tripp tem razão ao apontar a inimizade contra Deus como a essência do pecado. Já Paulo tratou desse aspecto em sua epístola aos Romanos, quando disse que nós, antes de sermos convertidos ao Senhor, éramos tidos como inimigo de Deus. Veja lá que está escrito assim, segundo a redação de Romanos 5,10. Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho. Em outro momento, desta vez tratando com a igreja de Éfeso, ao descrever a morte da humanidade em pecado, juntamente com isso acrescenta que o mundo todo anda no curso do pecado, dizendo a seguinte redação: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Efésios 2:2. Ora, esse curso do mundo, caminhar no mundo, é a essência da inimizade com Deus. Disso nos assegura Tiago, endossando o raciocínio de Paulo, quando afirma que a humanidade rebelde, o mundo, é chamada inimiga de Deus, porque ele diz lá em Tiago 4,4: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Logo, todo pecado em si é inimizade contra Deus, e isso faz de todos aqueles que seguem o pecado ladrões da glória do Senhor. Se o pecado é inimizade contra Deus, todos aqueles que são pecadores estão
de fato tirando de Deus a glória. E não só esse texto, mas os mandamentos nos ilustram muito bem. Por exemplo, a guarda do quarto mandamento, que é guarda um dia entre 7, que o Senhor pede para que façamos. Certa vez alguém contou uma parábola muito interessante sobre esse texto, quando diz assim: havia um senhor que foi compassivo com o seu servo. Ele tinha 7 moedas de ouro. Ele pegou dessas 7 moedas, deu 6 para o seu servo e ficou apenas com uma, e continuou o seu caminho. Este servo pegou as 6 moedas, correu atrás do seu senhor e o matou e roubou a 7ª moeda. Aí ele diz: isso você faz quando rouba de Deus o quarto mandamento. Tira de Deus o dia legítimo para o culto. Deus nos deu 6 dias da semana para guardarmos com as nossas atividades. Ele pede apenas o domingo para que você venha e o honre. E todas as vezes que você não faz, você tira algo dele. Embora ele tenha te dado tanto, você ainda vai lá e rouba aquilo que lhe é de direito. Isso é um roubo de glória também. Considerações. Fiquemos com 2 pensamentos de Tripp para encerrarmos esses 2 assuntos de hoje. E a citação de um texto bíblico. Então, a primeira citação do pensamento de Tripp. Diz ele: a ajuda só virá quando lidamos com o nosso passado e com o nosso próprio pecado. Isto é imprescindível porque pecadores têm a tendência de reagir de maneira pecaminosa quando são vítimas de pecado de alguém. Isso é fantástico, né? Nós geralmente agimos de forma pecaminosa quando pecam contra nós. Geralmente nós olhamos só o pecado dos outros, parecemos aquelas crianças: mas quem começou foi ela, quem começou foi ele. Mas nós não olhamos para nós, que nosso pecado que também nos faz odiar aquele que pecou contra nós. E é segundo o pensamento dele: não importa contra o que mais estamos nos rebelando, nossa rebeldia é em última análise dirigida a Deus. Nos recusamos a reconhecer sua autoridade, roubando de Deus sua glória e usurpando o seu direito de governar. Quem explicita isso é o salmista no Salmo 51, verso 4, quando diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmo 51, verso 4, precisamos nos recordar de que é o salmo atribuído a Davi, quando ele toma Betseba por esposa, matando então o esposo dela, Urias, para tomar para si a mulher. Escândalo terrível. Mas quando Davi descreve a cena, ele não fala: eu pequei contra Urias, não, eu pequei contra o Senhor. Ou seja, mesmo quando você comete um pecado contra alguém, né, você não paga o que deve, você age de uma maneira não correta com determinada pessoa, você não está fazendo com aquela pessoa, mas está fazendo isso com Deus, porque Deus, Ele nos ordena que devemos ser justos e compassivos e bondosos com os outros. E quando não o fazemos, nós então estamos tirando de Deus, roubando a sua glória como legítimo governante de nossas vidas, e dizemos: não, eu sei o que é melhor para a minha vida. Isso é roubar a glória de Deus. Dói, não é mesmo? Eu me sinto extremamente humilhado ao visitar esse texto. Vejo muitas vezes como sou propenso a roubar a glória de Deus em vários aspectos, me humilho diante de Deus nas situações como essa. Sempre me perdão ao Senhor para que me ajude a ser um cristão melhor, e que você também possa ter esses mesmos sentimentos, né? Que Deus possa nos livrar de sermos ou de tirarmos a glória dele devida em todos os assuntos da nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs.